Estudo de hoje. Loteace Hamit. Não apresente massa fermentada ao Senhor. Fermento, mel, sal da aliança, azeite. Nós vamos ver o que não deve ter no sacrifício e o que não pode faltar. Isso está em Levítico 1, de 1 a 9, Levítico 2, de 11 a 16. Fermento, mel, sal da aliança e azeite. Levítico 1, de 1 a 9. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado, vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá. De sua própria vontade, perante ao Senhor. Nada porque alguém mandou. É de sua própria vontade. Nós já vimos que em outros estudos, está no canal, que o Senhor nos deu tofesh, liberdade para escolher aquilo que nós queremos ter. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura, as suas pernas, lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Agora Levítico 2, de 11 a 16, nenhuma oferta de alimento que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas e os teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. E em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizerdes ao Senhor oferta de alimento das primícias, oferecerás oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Nesse estudo, nessa
livro de Levítico, escrito por Moisés, eu acredito que seja, né? De acordo com pesquisas, foi posto em uso pelo povo de Israel no fim do século 7 a.C. Após o período do cativeiro babilônico, tempo em que o culto ficou esquecido e em desordem, surgiu a necessidade de pôr em prática os ensinos do Eterno para garantir a continuidade de um culto saudável, de um culto perfeito, com as mesmas práticas ensinadas por Moisés. Esta preocupação se deu porque muitas inovações haviam sido introduzidas nos cultos, e parece que até os dias de hoje, né? E tinham que fazerem uma techuvá, um retorno ao original da palavra, urgente, daquelas práticas ensinadas por Deus lá no deserto. Levítico descreve com detalhe a forma que se deve adorar ao Senhor. Então, é esse livro que nós vamos ver. Se ele escreve com detalhe formas de adorar o Senhor, é ele que nós vamos aprender, né? O tema central do livro de Levítico é santidade ao Senhor. Deus é organizado e exige que cada coisa esteja no seu devido lugar. Levítico 1, de 1, 2 e 3, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vaca e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então, não podemos desprezar o Antigo Testamento, porque ele tem muitos símbolos que nos ensina a palavra. Deus nunca exigiu nada, oferta nenhuma de ninguém, mas disse: se é uma opção, se quiser, se oferecer o que for, ofereça o que for perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeito, como Jesus, que foi oferecido em amor desde a eternidade. Toda oferta tem que ser voluntária, pessoal. Sabe aquele glória a Deus que você só deu porque o pregador mandou? Não valeu nada. Segundo, a forma literária dos versos 1 a 3 estão em harmonia na simplicidade de seu tempo. E veja o que Jesus disse quando estava ensinando a lei, os escritos da Torá para os discípulos. Portanto, se trouxeres, não é obrigado, mas se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresente a tua oferta, porque ninguém te obrigou, você não é obrigado a fazer, mas se está fazendo, tem que fazer dentro dos termos do Eterno. Mateus 5, 23 e 24. Terceiro, a oferta que Deus aceita tem que ser perfeita. Ou seja, verdadeira, voluntária e com motivação pessoal. Porque não basta dar, tem que dar com alegria.
Estou querendo dizer que a intenção da adoração tem que ser de alta qualidade. Não temos a necessidade de oferecer holocausto de gado, como está no verso 2, porque Cristo é o holocausto perfeito, oferecido por Deus. Seu sangue derramado por todos os que crerem é único, perfeito e eficaz, porque estando ele vivo, continua tendo efeito. O sangue de Jesus nos libertou, nos liberta, e todos os dias é libertação para nós. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Jesus, então, ministrando, continuando a ministrar tudo que a Escritura foi dita, disse em João 10, 17 e 18: porque por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Cristo está explicando os ensinos da Torá. Torá não é mandamento, Torá é o livro de ensinos, é o Pentateuco, para os seus discípulos, e revelou que ele era a oferta de amor, oferecida por seu Pai, que estava ali, por livre e espontânea vontade. Jesus não foi assassinado, ele se ofereceu para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Quarto, o ofertante tem que estar presente. Levítico 1:4: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. O perdão tem preço, e preço altíssimo, de sangue. Mas não é de qualquer sangue não, qualquer animal não. É o sangue, mas o sangue do animal não atingia, não é de qualquer sangue, nem é de qualquer animal, porque o sangue do animal não atingia o inacessível valor. Mas Deus queria salvar. Então deu o sangue mais valioso que existe, o sangue do seu unigênito. Jesus, então, quitou nossa dívida, salvou a nossa alma com seu sangue e deu alegria para o nosso coração. Quinta, as partes do animal em holocausto. Levítico 7, 8 diz: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. O que significa isso? Isso diz respeito às doutrinas e ministérios que precisam estar em ordem. Além de que o ofertante precisa estar presente, ou seja, fazendo um culto racional de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Não pode ser aquele culto oferecido, você está aqui dentro do culto e a sua cabeça está longe. Não, você tem que estar no culto, oferecendo, como Paulo disse, um culto racional, com corpo, alma e espírito ali. A cabeça do sacrifício representa o cabeça da igreja, que é Cristo. O redenho e a gordura exalam cheiro agradável, que se pode sentir a quilômetros de distância, e representam o meu ministério, que precisa chegar bem longe. Jesus disse, até os confins da terra. Para isso eu preciso que você compartilhe essa mensagem. Levítico 2:11, nenhuma oferta de manjares,
que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Cal, Raminerra, Asher, Taquerivu, Laiavé, Loteacê, Hametz. Loteacê, Hametz, essa expressão, essa palavra é Loteacê, Hametz, é a ação do fermento na massa. Loteacê, Hametz, essa massa fermentada diz sobre aquelas mensagens inchadas que parecem saudáveis, mas não são. O seor, fermento, faz a massa se tornar num tamanho que na verdade ela não é. Okai, Kahal, Seor, Vekahal, Devash, Lo, Taquetiru, Mi, Menu, Ishe, Laiavé. Os dois elementos que não devemos usar, que está neste versículo, é Seor, fermento, e Vekal Davesh, que é o mel. Então, nem fermento e nem mel é para usar. Vamos ver por quê durante a guerra. Então, Seor, fermento. Vamos usar a Bíblia Almeida, Revista Corrigida e Anotada, Arca, e também a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Então, elas vão nos socorrer. Seor. O fermento faz a massa se mostrar de um tamanho e realidade que ela não é, nem de longe. E isso se chama engano. Basta apenas uma pitada de fermento e pronto, a massa já incha. São mensagens que mostram exteriormente, parecem grandes, perfeitas e que não têm nada dentro de si. Outro exemplo como este é a figueira. Vou citar um exemplo de aparência enganosa. A figueira. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Vamos conhecer um pouco então desta árvore. Tem figos gostosos, né? Representação da figueira em outras culturas. O seu fruto, que é o figo, é uma ótima fonte de alimento, pois pode sofrer o processo de secagem e se manter bom para a alimentação durante meses. Por conta disso, a figueira é considerada a árvore da vida em zonas da Ásia, Oceania e Egito. As flores são diminutas, unissexuais, reunidas em inflorescências, espécies denominadas sicônios, que consistem em um receptáculo fechado com as flores inseridas do lado de dentro e um orifício de saída, um ápice ostíolo. A figueira, no inverno, ela parece morta, mas na primavera aparece junto com as folhas frutos temporães. E esses frutos temporães são os sicônios. E eles são tão parecidos com as folhas e da mesma cor que é difícil encontrar assim tão rapidamente. Por isso que tem que parar, olhar, procurar. Achei um, pegar. Na primavera, aquela árvore seca, volta à terra, se enche de flores e no meio de tantas folhas saem alguns frutos fora de tempo.
Estes frutos têm a mesma cor escura das folhas, por isso são difíceis de serem vistos, razão pelo qual Jesus, ao avistar uma figueira com muitas folhas, procurou por esses frutos, e aquela árvore não tinha. Que decepção! E é desses frutos temporãos que quero falar. Uma árvore só tem seu valor pelo fruto que dá. Se não der fruto, não serve para nada. Por isso que Jesus falou, né? Toda árvore boa dá fruto bom. Então temos que dar frutos. Jesus então está indo, encontra com seus discípulos ali uma figueira bem cheia de folhas e procura pelos sicônios, por aqueles frutos. O que fazer com uma mangueira que passa ano e sai ano, entra ano e sai ano e não dá nenhuma manga? Uma figueira que só tem folhas, muitas folhas e não tem figo, para nada serve. Então, quem é mangueira tem que dar manga. Quando resolve dar apenas sombra, está tomando o serviço de outra árvore, designada para a sombra. Nesta situação, a figueira tinha que ter figos, aqueles fora de tempo que eram comum em serem encontrados. Marcos 11 a 14 diz: E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, bastante folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos, mas aqueles temporões tinha que estar ali. E Jesus, falando, disse à figueira: se não é tempo de figo e você também não tem os temporões, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Está em Marcos, capítulo 11, de 11 a 14. Jesus estava ensinando os seus discípulos que, se não derem o devido valor ao dom ministerial que Deus lhe dera, serão cortados de seus ministérios. Simples assim. Outros que não valorizavam o dom ministerial eram os reis, sacerdotes e ministros dos dias dos profetas Amós, e Deus lhes manda um aviso: e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Amós 4 e 5. Veja que aqui Deus está falando que eles estão oferecendo sacrifício levedado, ou seja, com fermento. E eles estão apregoando ofertas voluntárias públicas para se aparecerem, porque eles gostam de se aparecer. E o Senhor mandou esse aviso: massa fermentada, figueira cheia de folhas, representam aqueles que fazem a obra e são cheios de presunções, querendo mostrar-se aos ouvintes com o tamanho que, na verdade, Deus sabe que eles não têm. Precisamos tomar muito cuidado quando estamos preparando um estudo ou pregação, para não falar mais do que aquilo que Deus manda e quer que seja dito. Amós 4 e 5. Vekater mehamet toda. Estes são como massas
inchada, fingindo gratidão, mas isso não agrada a Deus. Viquereu, Nedavot, Hashemil é usar a palavra de Deus só para se aparecer. Kehen Ahaveten Benei Israel Neum Adonai Yahvé. E Deus detesta porque fazem isso só para se vangloriarem, mentindo ao ouvinte, a fim de se mostrarem santos e ganharem a confiança e o carinho do povo, para depois tirarem proveito para si próprio. Pura religiosidade. Deus não divide sua glória com ninguém. É bem melhor sermos simples, usar a simplicidade e falar somente o que está escrito. Cuidado, os ímpios parecem pessoas boas, que até querem dar bons conselhos, porém eles têm a rejeição de Adonai, porque andam na contramão da Torá, da palavra, do ensino. Então, Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14:15. Os ímpios, os joios, são como trigo, mas sem grão, ou seja, pura palha, e serão queimados quando passarem pelo fogo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:40-42. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Isso foi Paulo que escreveu, 1 Coríntios 3:11-14. Paulo também disse em 1 Coríntios 5:6: não é boa a vossa jactância, vosso gabo ou palavra de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A vanglória é o fermento que estraga a pregação. No original parece uma redundância, mas é Adonai deixando bem claro que detesta a jactância dos arrogantes. Olha o que diz o original. Lotov hite halelechem, não é boa a palavra de vocês. Halo, definitivamente não. Yedaeten, que preste atenção, fique atento. Meat seor mehamed, um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Etkal kaisar,
toda a massa fica inchada com um pouco de fermento. Então vê que Paulo está usando exatamente a linguagem do Antigo Testamento, o contexto que nós estamos vendo nos livros do culto de Levíticos. Então, Paulo aqui mostra um sinal vermelho, ou seja, está fechado para soberbos e metidos. Em 1 Coríntios 5, verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Baru et Haseor. Olha, percebam a intensidade que existe nesse original, no original da palavra. Baru et Haseor. Livre-se do fermento, do orgulho, do inchaço. Hayashem Leman. Pelo amor de Deus. Ti Reiu Issa. Pare de massagear o ego. Hadasha. E Tiesu Issa Hadasha. Pare de massagear o ego. Pare de ser uma massa, para ser uma massa nova e pura. Hadashah, para ser uma massa nova e pura. Halot lehen matzo. Definitivamente, seja um pão que alimente. Atem kigen lanu fichereno hanizeba Badenu Hu Hamashia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nossa causa. 1 Coríntios 5, verso 8. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, com os pães doces, da sinceridade e da verdade. Velo viseor ha varecha. Não seja como a massa que faz mal, pão velho, embolorado, isso é péssimo, faz mal. Que in be matzo haton verramete. Seja como a massa da pureza e da verdade, como um pão doce, matzô, um pão sem fermento. Vimos então que não pode haver fermento no sacrifício apresentado ao Senhor, seja por meio da oração, louvor, pregação, ensino, tudo é um sacrifício. Porque quem ensina sabe o quanto leva tempo para preparar uma mensagem, pequenininha, né? Então, tudo é sacrifício. Mas olha, não coloque fermento no seu sacrifício, porque senão você vai perder todo o seu tempo. O apóstolo Paulo, usado por Deus, adverte que devemos ser lehalá, massa pura, como uma chia. Cristo é. Como diz um provérbio judaico, Min hatsi iar lactever, do berço à sepultura. Sempre tem que agir com justiça, com tzedakah, fazendo o que é verdadeiro, simples, original. Ou seja, nunca se vanglorie, mantenha-se humilde e Adonai cuidará de ti. Aí me lembro de João, né? Quando disseram para ele, olha João, Jesus, o Machia, esse daí, Ben Yosef, o filho de José, está fazendo melhor que você. Pois ele respondeu, que ele cresça e que eu diminua. É Cristo que tem que crescer, é a palavra que tem que ser dita,
mas é a palavra de Deus, não a minha, mas a do Senhor, as Escrituras. Jesus é o pão da vida, então deixa o ego embora. Fermento, mensagem com fermento ou figueira que não dá fruto, diz respeito a pessoas que se mostram serem o que não são. Todos esses casos, a palavra nos mostra que são sinais de perigo. Outro perigo idêntico ao fermento é o mel. Mensagens doces demais. Tudo isso está dito já em João 15:2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, esse vai ser podado para que produza mais frutos. Vekal Devash, mel. Então, vamos de novo usar a arca, que é a Almeida Revista Corrigida Anotada, e a Bíblia Hebraica Stuttgartensia para nos socorrer. Vekal Devash e todo o mel, que agora nós vamos falar. Cuidado com o mel também. Por quê? Porque ele também é um item que não pode ser posto no sacrifício. Seu estudo de ensino, pregação da mensagem ou louvor e adoração, o mel representa a bajulação. Como enfeitar o pavão? O pavão já é totalmente enfeitado. Vamos aprender com o Senhor, pela Escritura, todos os dias. Akol Devash Harebot Lotov Veheker Kevodan Kavod. Provérbios 25:27. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Então, Akol Devash Harebot Lotov, comer muito mel não é bom e faz mal. Veheker Kevodan Kavod. Olha, pôr mel na mensagem é falar o que alguém quer que você fale. É cantar o que querem que você cante. É ensinar o que querem que você ensine. Cuidado, não massacre a palavra. Veheker Kevodan Kavod. Assim também a investigação da própria glória não é glória. Ou seja, não fique em busca de glórias e mais glórias para si. Seja simples, pregue a verdade. Portanto, Provérbios 25:27 é uma exortação para aquele que quer pôr mel demais em suas palavras, acreditando que aquele que tem poder aquisitivo, poder para te pagar, poderá lhe abençoar, fazendo você mais do que a você mais do que a outros. Isso é injustiça. Não perca seu tempo, porque Adonai sabe qual é a palavra que te foi ordenada para falar. E já pôs o público que precisa ouvir em posição. Deuteronômio 16:19 diz: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Lotate mishpat lo. Não distorça, não esmague a mishpat, os juízos de Deus. Eles são perfeitos. Velo tikar
shohad. Definitivamente não pegue suborno. Pregue a palavra que Adonai te mandou pregar. Pegar suborno não é apenas pegar dinheiro em troca de fazer algo, mas é também aceitar pregar aquilo que é de interesse do lugar onde você foi, porque a pessoa está te pagando. O suborno perverte até o justo. Deuteronômio 16:20. Justiça, justiça, apenas justiça. A justiça seguirá para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não precisamos ter medo dos acontecimentos do dia a dia, tipo desemprego, Covid-19 e outro mal, qualquer outro mal, porque tudo está sob o controle e domínio do Rei Eterno, o eterno Rei do Universo. Salmo 27:10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, eu não tenho que me preocupar. Mateus 5:5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Que terra? A terra que mana leite e mel. Essa expressão refere-se à terra prometida. O leite significa que a terra será fértil, cultivável, boa para se criar gado e ter abundância de alimento, que é o leite. O mel, que é um produto pronto, extraído diretamente da natureza, pronto para ser comido, para ser devorado, representa o meio ambiente equilibrado que fornece condições para que se possa usufruir dos recursos e desfrutar do bem-estar que Deus deseja para nós. Tanto a expressão fermento como mel, demais, tem a intenção da exaltação da parte do usuário. Portanto, dosar a quantidade é bom e proveitoso para nosso ministério. Salmo 37:27 diz: Aparta-te do mal, faze o bem e terás morada para sempre. Vamos falar então de timelar, sal. E de novo vamos para a arca, Almeida Revista Corrigida Anotada, e também a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Impacto de sal. Vaikra 2:13, Levítico 2:13. Tempere toda a sua oferta de grãos com sal na dose certa. Sabe aquela pregação, louvor ou palavra de ensino que você tem aí preparada? Tempere com o sal do concerto. Olha que está em Levítico 2:13. Toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Vekal, Kareban, Minehaterra, toda oferta de grãos ou manjares salgará. Vekahal. Não é para fazer uma ou outra vez e se dar por satisfeito, é para salgar todas, porque o sal da aliança e o azeite não podem faltar. Vocês são o sal da terra, disse Jesus. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Que perigo. Shemen, azeite, shemen, azeite. Vamos de novo para a arca.
Almeida Revista Corrigida Anotada, e também a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Venata ta aleha shemen. Derrame azeite por cima do seu sacrifício, do seu estudo bíblico, da sua mensagem, da sua pregação. Vesameta aleha levona minehar ri. Derrame azeite sobre ela, por cima, ponha incenso. É oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagadas e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. E sobre toda a mensagem que você for pregar ou ensinar, todo estudo que for ensinar, deite azeite da unção por cima. E como que a gente busca o azeite da unção? Dobrando o nosso joelho diante do Senhor, para que Ele derrame sobre nós a sua unção. E Efésios diz como que tem que ser feito a colocação do azeite e a colocação do sal. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações e ungindo nossas mensagens. Amém. Adonai Meller Neman. Adonai, Deus é Rei fiel. Isso é amém. Porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Senhor, te damos graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E te pedimos, ó Pai, as bênçãos sobre todos os ouvintes, sobre as nossas famílias. Pai, que mais ministros se apresentem para ensinar, pregar, louvar, adorar a Tua palavra diante de Ti, oferecer o sacrifício agradável a Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esses momentos que passamos diante da Tua presença, buscando aprender mais de Ti e ensinar. E te agradeço em nome de Jesus. Amém.